Olá, muito bom dia. Terça-feira, 22 de outubro, o Noticidade Manhã está no ar e hoje mostra os prejuízos e o sentimento de medo de quem mora próximo ao Instituto Royal em São Roque. Agora a gente tem as informações do trânsito na região. Agora são 7 horas e 4 minutos. Hoje, quem segue para a capital pela Raposo Tavares, em São Roque, não enfrenta problemas. Quem segue pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo enfrenta lentidão na chegada a São Paulo. O sentido interior segue sem problemas. Troca de tiros entre a polícia e bandidos terminou com a morte de um dos suspeitos em Sorocaba. Segundo testemunhas, pouco antes das 7 horas da noite, 2 homens chegaram em uma moto e renderam funcionários deste pet shop na Avenida Américo Figueiredo. Ele entrou no pet shop, se identificou como policial, um dos meliantes, um dos infratores, efetuou um disparo contra o policial militar. O policial ele revidou essa injusta agressão. O infrator entrou em óbito. O outro assaltante, de 20 anos de idade, também estava armado e chegou a fugir. Ele foi detido a 100 metros daqui por policiais da Força Tática. O tiroteio assustou moradores do bairro Jardim Simos. Aqui tá realmente faltando segurança. Assustado a gente fica, porque o Jardim Simos aqui, principalmente aqui, tá demais, viu? É uma falta de... é uma insegurança total. E 4 homens armados invadiram uma casa e fizeram um homem refém no bairro Taboãozinho, em Itapetininga. A polícia militar informou que os suspeitos agrediram e ameaçaram a vítima. Eles levaram aparelhos eletrônicos, R$ 1.800 em dinheiro e R$ 50 mil em cheques. Os suspeitos conseguiram fugir. Também em Itapetininga, 3 homens encapuzados e fortemente armados fizeram uma família refém no bairro Vila Aurora. Segundo a polícia militar, eles trancaram as vítimas no quarto e roubaram aproximadamente R$ 7 mil em dinheiro. Os suspeitos também conseguiram fugir. Segundo a Organização das Nações Unidas, só no Brasil é possível que aproximadamente 8 milhões de crianças sejam vítimas de abandono pelos pais. E o Conselho Tutelar de Sorocaba se depara constantemente com essa situação. Uma atitude que pode acarretar graves problemas emocionais. Veja histórias que vamos mostrar agora. Quem vê essa casa cheia de lixo pode duvidar, mas aqui vivia uma família. Jennifer de Santana Ribeiro, de 28 anos, morava desde junho com os 2 filhos, uma menina de 3 e um garoto de 7 anos. Em julho, o Conselho Tutelar tirou dela a guarda dos menores. Segundo o conselho, as crianças foram abandonadas por 2 dias em meio a esta sujeira. Elas estavam sem comida, sem roupa e dormiam ao lado de fezes de animais. Na casa, junto com os restos de comida e roupas, encontramos uma convocação da Justiça para a mulher comparecer a uma audiência com o juiz da Vara da Infância e Juventude. Este homem, que não quis se identificar, alugava o cômodo para a jovem. A mulher abandonou o lugar há 1 semana e foi embora sem pagar o aluguel. Porém, a maior preocupação dele não é com o dinheiro, mas com o futuro das crianças que moravam ali. Ela era criançada, né? Saber o que está acontecendo com os pequenininhos lá. Mãe assim não devia, já que não pode tratar, deixa a família cuidar, né? Acho que eles estão melhor lá do que com a mãe. Antes de se mudar para o bairro Maria Eugênia, Jennifer e os filhos viviam em uma casa alugada nesta propriedade, no bairro do Iporanga. O dono do imóvel é este senhor. A filha dele batizou um dos filhos e desde que o conselho levou as crianças, a madrinha visita os menores. As crianças estão bem, com certeza, estão bem cuidadas, entendeu? Mas não é isso que ninguém quer para as crianças, né? As crianças têm o certo, tem que ter um lá, né? Tem que ter algum do parente para cuidar. O Conselho Tutelar de Sorocaba toca hoje mais de 23 mil casos, muitos deles de abandono. Em ocorrências semelhantes ao de Jennifer, a mãe pode perder a guarda das crianças e ainda ser indiciada por abandono de incapaz, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Quando a gente recebe uma denúncia de abandono, a gente chega até o local, as crianças estão sozinhas, a faixa etária da criança demonstra claramente que ela não tem condições de cuidar dela, não é um adolescente de repente, tal, são crianças, como nós já flagramos aqui, crianças de 5 cuidando do irmãozinho, bebezinho, né? Então, nesses casos, normalmente, quando fica claro pra gente a questão do abandono, normalmente é lavrado esse boletim de ocorrência, sim, para que esses pais possam vir a responder. Para esta psicóloga, ser abandonada pela família pode
trazer consequências graves e futuros problemas emocionais. Isso vai gerando algumas fragilidades emocionais, alguns sentimentos, medo, insegurança. Esses são os principais que vão gerando uma baixa autoestima. A criança, se for bem assistida, pode se recuperar, mas o trauma nunca será esquecido. As crianças, depois que se tornarem adultas, lembram desse fato, dessa situação. Mas, tendo uma estrutura saudável, elas aprendem a lidar com essa situação. Para tudo isso tem um nome: falta de planejamento familiar. E de acordo com a conselheira, as crianças foram levadas para abrigos. Foi registrado boletim de ocorrência contra a mãe, que foi advertida e encaminhada para a Defensoria Pública. Ela deve responder por abandono de incapaz. Depois das manifestações contra o Instituto Royal, que faz testes de laboratório em Beagles, o clima no bairro Mailasque, em São Roque, é de insegurança. Veja a reportagem. As marcas da violência continuam no local. Asfalto queimado por conta do incêndio aos veículos. Cacos de vidros e pedaços de pau dos confrontos ocorridos no fim de semana ainda podem ser vistos na altura do quilômetro 56 da Raposo Tavares. Como uma parte da manifestação foi nessa via estreita que dá acesso ao Instituto Royal, o confronto acabou chegando neste terreno aqui. A Polícia Militar derrubou um trecho do alambrado e ali no acesso à rodovia Raposo Tavares os manifestantes danificaram a cerca e quebraram aquele portão verde ali. Um trecho do alambrado continua aberto e manifestantes retiraram uma placa que ficava neste local para usar de escudo. O proprietário consertou os estragos do jeito que pôde. Ailton é dono de uma fábrica de massas e o estabelecimento também recebe eventos para degustação. O maior prejuízo foi perder 2 dias de serviço. Fornecedores e consumidores não puderam entrar. Todos os meus clientes que acostumam vir de sábado não vieram e com isso eu deixei de vender. Um restaurante logo em frente não abriu no último sábado, um dos dias de maior movimento para o estabelecimento. O hotel do mesmo grupo deixou de receber visitantes que iriam na Expo São Roque. No hotel acabou. Veio pouquíssima gente e quem tinha pré-reserva não teve como confirmar, então não tivemos mais como hospedar ninguém. Por meio de nota, o Instituto Royal alega que com a invasão foram perdidas pesquisas e 10 anos de patrimônio genético. O texto afirma ainda que toda a sociedade brasileira perde, porque deixa de ter à disposição medicamentos inovadores. Os prejuízos vão além da parte financeira. Natália mora em Sorocaba e com a rodovia interditada não conseguiu visitar a mãe no fim de semana. Fazia 2 semanas que eu não via a minha mãe, então eu ia almoçar com ela no sábado e acabei não conseguindo, porque os manifestantes bloquearam a rodovia. Ela ficou preocupada porque a família mora na região em que aconteceram os conflitos. Tive medo pela minha mãe, que ela mora no bairro do Instituto, Então eu não sei, não podia saber se eles estavam quebrando coisa lá perto. De acordo com a Polícia Civil, investigações do Ministério Público não tinham apontado irregularidades no Instituto, mas agora será aberto um processo criminal para apurar a suspeita de maus tratos. O problema é que, como os cães foram levados, a investigação fica comprometida. A questão pericial em cima dos cachorros, para eventualmente se constatar se haviam maus tratos, ela se foi também. Não há como se apurar algo se você não tem uma perícia, se você não tem materialidade, se não tem um exame em cima do animal comprovando que ele foi objeto de maus tratos. Marcelo Carriel afirma que quem estiver com os Beagles pode responder por crime de receptação ou até mesmo furto qualificado, já que os cães são considerados patrimônio do Instituto. Várias pessoas já estão identificadas com nome, etc. Essas respondem por furto qualificado, pelo arrombamento, pelo dano. Uma coisa não pode eximir a outra. Se não se aceita a lei, mude-se a lei, mas não passe sobre ela. Não sou contra ativismo, não sou contra nada, eu sou a favor das pessoas, mas eu também sou a favor de que os caras busquem quem faz a lei. E funcionários do Instituto Royal também se sentem ameaçados e desde a invasão da empresa não estão trabalhando. Viaturas em chamas.
carros da imprensa apedrejados. Foi assim o fim de semana de protestos em frente ao Instituto Royal, no interior de São Paulo. Testar qualquer coisa que seja em seres vivos é um absurdo. Vários funcionários e diretores do Instituto Royal disseram que estão sendo ameaçados. Desde o dia da invasão, na semana passada, eles não voltaram para a empresa. Alguns deles estão hospedados em um hotel de São Paulo e não sabem quando devem retornar. Todos os dias eu tenho ameaças no meu computador, meus e-mails particulares, nos meus telefonemas. Os ativistas deixaram este bilhete depois da invasão. Eles exigem acesso aos locais onde os animais são guardados e, principalmente, que todos os bichos sejam libertados. Por fim, as ameaças. O grupo diz que os protestos não vão parar até que todas as exigências sejam atendidas. O instituto, que age dentro da lei, é acusado de maus tratos a animais durante testes de produtos farmacêuticos e cosméticos para grandes empresas. Os animais estavam sim mutilados. Eles têm essas marcas que eu te falei, todos ao redor do focinho, muitos têm machucado nas patas, tem alguns cachorros com as línguas mutiladas. Durante a invasão, os ativistas encontraram este cachorro. Ele estava morto e congelado. O diretor do instituto negou que o animal tenha morrido por causa dos testes. Ele morreu de causa natural. A veterinária congelou para poder fazer análise anatopatológico no dia seguinte para ver qual foi a causa. Além da invasão e da retirada dos mais de 170 animais, a polícia investiga as ameaças aos funcionários do Instituto, que lamentam que um trabalho de anos tenha sido desperdiçado. Eles só se esqueceram de que todas essas pesquisas são feitas em prol da própria humanidade e em prol dos animais também. 7h20. Agora fazemos uma conexão com a redação do SBT Manhã para saber os destaques de hoje com Patrícia Rocha. A polícia recuperou parte de uma carga avaliada em quase R$2 milhões que foi roubada no aeroporto de Cumbica, na Grande São Paulo, no fim do mês passado. Os produtos, a maioria equipamentos eletrônicos, estavam neste galpão no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Os PMs chegaram até lá por meio de uma denúncia anônima. Eles acreditam que o material apreendido seja parte da carga roubada no dia 29 de setembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos por cerca de 10 criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. Agora uma notícia internacional, mais um caso de tiroteio numa escola nos Estados Unidos. Dessa vez, um estudante matou um professor, feriu 2 alunos e se matou. O ataque aconteceu na pequena cidade de Sparks, em Nevada. O professor foi atingido no peito quando tentava proteger os estudantes. 2 garotos acabaram baleados e o estado de saúde deles é grave. O atirador tinha 12 anos e disparou contra várias pessoas antes de se matar. O motivo do ataque ainda não foi divulgado. A Justiça Eleitoral iniciou em todo o país a Semana do Jovem Eleitor. O objetivo é incentivar quem tem entre 16 a 18 anos a fazer o título. A primeira a tirar o documento foi a Larissa. Ainda com o uniforme da escola, ela saiu de uma prova para vir direto ao cartório. Para poder conseguir fazer a inscrição para fazer a prova. Foi rapidinho, facinho, mais ou menos uns 20 minutos eu fiz tudinho. Já André veio atrás do título para conseguir espaço no mercado de trabalho. Eu estou em busca do meu primeiro emprego, né? E também porque a partir da próxima eleição eu quero poder estar colaborando também com o meu voto, né? Para ajudar nessa fase dos jovens, os cartórios estenderam os horários. Estão funcionando das 9 da manhã às 6 da tarde. O objetivo é incentivar a emissão de títulos, já que o número em todo o país é baixo. No Brasil, há 1.300.000 jovens eleitores entre 16 e 18 anos, apenas 0,73% do total de votantes do país. A Justiça Eleitoral quer atrair esses jovens a participar do movimento democrático, do fortalecimento da democracia no país. E também para que esse jovem venha mesmo ao cartório eleitoral tirar seu título, uma vez que o índice de adesão do jovem eleitor é muito baixo. Em Sorocaba temos tão somente 0,4% do eleitorado. Isso representa 1.957 eleitores jovens, de um universo de 430 mil eleitores em Sorocaba.
Todo o processo é muito rápido e não leva mais de 5 minutos. Primeiro a pessoa entrega um documento com foto, preenche um cadastro e em poucos segundos o título de eleitor é impresso. Depois de vários protestos no meio do ano, os jovens estão mais conscientes. Por isso não custa destinar um tempinho para contribuir com a democracia. Você já ficar ligado no que está acontecendo hoje em dia e saber que ano que vem, quando tiver votação, você saber em quem votar. Tem que participar mais, né? Tem que dar mais opinião sobre o que ele pensa, né? Vai ser ele que vai decidir o futuro, mais ou menos, não vai ser? Daí eu acho que é sempre bom estar em dia. É isso aí, tem que participar. Terça-feira de calor na região e há possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A gente vê imagens agora ao vivo do céu de Sorocaba, que hoje Sorocaba tem mínima de 17 e máxima de 28 graus. Veja agora como fica o clima em outras cidades da nossa região. Em Itupeva, as temperaturas variam entre 19 e 33 graus, mesma mínima prevista para Itapetininga. Em Porangaba, mínima de 20 e máxima de 29 graus, mínima de 18 em Jundiaí. Para quem levanta agora, fique sabendo, são 7 horas e 28 minutos, não vai perder o seu dia de trabalho, hein? Bem, agora nós vamos falar ao vivo com a Andréia Trevisan, que está na rodovia Castelo Branco. Bom dia, Andréia. Bom dia, Simone. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Como você falou, nós estamos na rodovia Castelo Branco. Por aqui o movimento é intenso, mas é normal para o horário. Movimento maior sentido capital, principalmente de caminhões carregados. E agora há pouco um flagrante não deu para a gente mostrar, mas a gente percebe que a imprudência continua. O motociclista passou bem na frente de um caminhão e quase foi atropelado. E a gente lembra que a circulação de caminhões é proibida aos domingos e também aos feriados, das 2 horas da tarde até a 1 hora da manhã. A única exceção é para cargas de produtos perecíveis. E ainda falando sobre rodovias, nós preparamos uma reportagem para explicar como é feita a pesagem desses caminhões. É o que você acompanha agora na reportagem. Quem passa pela rodovia João Leme dos Santos, entre Sorocaba e Salto de Pirapora, encontra muitos problemas. Um deles é a quantidade de buracos na estrada. Essa estrada de Salto aqui é terrível, cheia de buraco, coitados dos caminhoneiros sofrem. Algumas ainda estão esquecidas. Não tem condições de andar. Um dos motivos para a existência de buracos nas rodovias está ligado ao excesso de peso dos caminhões. Por isso, as balanças são tão importantes. No estado de São Paulo existem 2 tipos: as móveis, onde a fiscalização é feita por meio de nota fiscal, e os postos fixos. O caminhão é direcionado para a balança de precisão com pesagem em até 5 km por hora. Uma vez o nosso sistema detectando através da classificação do caminhão que ele está com sobrecarga, direciona o mesmo ao pátio para cumprimento da legislação. No sistema Castelo Branco Raposo Tavares, só neste ano 626 motoristas foram multados. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o motorista que trafegar com excesso de carga recebe uma multa que varia de R$ 85 a R$ 191, dependendo do excesso de peso, além de ser obrigado a retirar o sobrepeso do veículo. Todas essas medidas são importantes para manter a vida útil do asfalto e a segurança de todos. A fiscalização é importante porque andar dentro dos limites legais de peso contribui com a conservação do pavimento, sobretudo com a segurança dos motoristas, além de reduzir os custos de manutenção dos caminhões. E a gente fala agora ao vivo com um tenente da Polícia Militar Rodoviária que vai explicar para a gente sobre as balanças. Bom dia, quando o caminhão é obrigado a parar para ser pesado? Bom dia. Não só os caminhões, como as carretas, os veículos pesados em geral que transportam carga. Se eles estiverem transitando em rodovias que existir a balança, eles são obrigados a parar para pesagem. Caso não faça? Se eles evadirem, existe autuação específica da evasão da balança. Ele é multado? Isso, autuação, artigo 209 do Código de Trânsito. Agora, quem é caminhoneiro, quem é profissional sabe normalmente onde tem as balanças. Caso contrário, também pode entrar em contato com a Polícia Rodoviária para tirar a dúvida. Não só com a Polícia Rodoviária, como a concessionária. E ao longo das rodovias existem informações se existe ou não balança naquele trecho.
Tenente, agora a gente aproveita a presença da Polícia Militar Rodoviária e questiona também, no caso de manifestação como houve no fim de semana na rodovia Raposo Tavares, o que a pessoa deve fazer quando se deparar com um protesto no meio da rodovia? Se o protesto já estiver instalado ou mesmo na iminência, nós recomendamos que informe de imediato o 90 para que a polícia possa deslocar e tomar as medidas cabíveis. Se conseguir tiver um retorno próximo, claro que tudo dentro da lei, ele deve fazer evitar passar pelo local? Sim, nós, juntamente com a concessionária, se preocupamos para informar os condutores de rotas alternativas e também da possível manifestação à frente. Ok, obrigada, Tenente, pelas informações. E o Noticidade de Manhã fica por aqui. A gente vai encerrar, então, com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco, sentido capital. Bom dia para vocês.